Tem perguntinha da enquete também para entender como que você se relaciona com o assunto de hoje. A enquete você participa pelo nosso WhatsApp, que é 12 997 16 7989. Então você manda seus comentários, suas perguntas, mas responde sim ou não para essa pergunta. Você já teve dificuldades de superar uma perda? Hashtag sim, hashtag não. Manda a resposta para a gente, no terceiro bloco a gente traz o resultado. O luto é uma mistura, é um misto de sentimentos, de saudade, de amor, de tristeza e outros mais. Mesmo em situações em que a gente sabe que alguém querido está partindo, é muito doloroso, não é? Encarar uma despedida. Ah, com certeza, amiga. Então hoje é o Dia Nacional do Luto. A gente vai entender como que o luto pode afetar a sua saúde mental, até física também, e como que a gente pode lidar com esse momento tão delicado de tristeza. A gente sabe que a Bíblia fala que é momento para sorrir, é momento para chorar, mas esse momento do luto, tem um tempo certo para ele acontecer? Até quando? A nossa querida convidada de hoje já faz parte aqui do programa, a psicóloga Renata Bueno, vai nos ajudar com isso. Boa tarde. Boa tarde, muito prazer de estar aqui com vocês, com os telespectadores, poder falar desse tema delicado, mas tão presente na vida de todo ser humano, né? É um sentimento universal o luto. A gente tem a enquete e a pergunta fala sobre perda, né? Se você já teve dificuldade em perder e, na verdade, digerir essa perda. E quando a gente fala sobre luto, eu acho que o luto vai além, não é, gente, de alguém que você tinha junto com você e que não está mais. Muitas vezes pode ser um animal de estimação, muitas vezes pode ser uma conquista que você almejava muito, conseguiu e agora não tem mais. E eu dou exemplos da minha vida, fiquei pensando nisso. Né? Relacionamentos, por exemplo. Relacionamentos que a gente aposta e que não dão certo. Sim. Então, é legal a gente explicar o que é o luto em si. Não apenas com pessoas, mas com situações que acontecem na nossa vida, né? E que não acontecem mais. Sim, sim. O luto, ele é uma perda, é um sentimento de perda significativa, que pode ser de pessoa, de animal, de projetos, de status social, de identidade. Sou casada, agora estou divorciada. Então, qualquer perda que é significativa para a pessoa, ela passa por um processo de luto. A gente hoje vai até pensar um pouquinho sobre esse processo, vendo as etapas do luto, porque a gente coloca o luto como uma sensação, como um sentimento, mas ele já foi muito estudado, gente. E tem etapas, né, Renata? Vamos entender qual é a etapa por etapa. Então, o luto foi estudado pela Elizabeth Kubler-Ross, que ela falava de 5 estágios, 5 fases do luto. Isso prevaleceu até em 99. Em 99 mudou um pouco para um processo dual. Mas essas etapas, elas permanecem durante esse processo de luto, que é o primeiro. Assim que você tem uma perda, você entra em estado de negação. Não pode ter sido o que aconteceu comigo, isso não está passando, não quero. Assim era estudado até na década de 99. Em 1999. E depois que você tiver esse processo de raiva, você entra no processo de barganha. Mas e se eu fizer tal coisa? Não deixa eu dormir e acordar de novo para ver que isso realmente não aconteceu. Você tenta barganhar com Deus que isso não vai estar prevalecendo. A hora que você vê que não tem jeito, que a perda tem, vem a raiva. Então você fica com muita raiva, daí você briga, você se revolta. E essa raiva fica por um tempo até passar por um processo de depressão. Daí você deprime, entristece, vive esse luto e passa pelo 5º estágio, que a Elizabeth Kubler-Ross fala, que é a aceitação. E quando se estudou inicialmente o luto, pensava-se nessas fases de forma muito linear. Só que os estudiosos foram observando que ela não é linear. Você pode ir e voltar em cada fase dessa, em barganhar, em negar, em sentir raiva, em ficar triste, deprimido, até passar por um processo de aceitação. Em 1999, os estudiosos descobriram que, na realidade, o luto é um processo dual. Ora você está em contato com a perda, ora você está processando a perda. Ora você mergulha na tristeza, ora você busca uma atividade para tentar se restabelecer. Então, isso acontece na vida do ser humano frente a qualquer perda. Olha, hoje vai ser um bate-papo muito enriquecedor e para te ajudar. Já estão chegando muitas perguntas e comentários sobre a questão do luto e a gente quer te ajudar também a passar por esse momento
de uma maneira, não sei se mais leve, mas de uma maneira mais consciente, né? Para que a gente possa trazer só saudades e não tristeza do que você perdeu, tá bom? Então pode mandar sua pergunta, daqui a pouquinho a gente volta. E a gente segue o programa aqui. Hoje é Dia Nacional do Luto. Nossa intenção é ajudar você que vivencia o luto nesse momento a viver isso de maneira mais consciente. Tirar, de repente, o sofrimento de lado e colocar mais também as razões, porque é importante isso, viu, nesse momento. A enquete para entender também qual que é o seu relacionamento com o assunto é a seguinte, que você participa pelo nosso WhatsApp 12 997167989. Você já teve dificuldades de superar uma perda? Hashtag sim, hashtag não. Pode responder para a gente, que a gente faz questão de colocar daqui a pouquinho o resultado. A nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Renata Bueno e você também pode enviar sua dúvida. Daqui a pouquinho a gente vai começar a ler os comentários, tá bom? Porque antes a gente vai dar uma olhada na participação de alguns telespectadores direto do Açaí Atacadista. Estou aqui no Açaí Colinas com a Gilda e a gente estava conversando um pouquinho sobre o tema de hoje, que é o luto, né? E a Gilda estava comentando que ela acha que é muito importante essa parte espiritual, né? Isso. Eu acho que isso dá um suporte bem grande quando a pessoa acredita, né? Então, em alguma coisa além, Sim. né? Isso acho que é uma coisa, essa espiritualidade, a religiosidade da pessoa. Eu acho que isso ajuda. Renata, é isso mesmo? Isso pode ajudar a gente a vencer a fé? Com certeza, Lucas, pode ajudar e eu acredito que é um dos recursos mais poderosos para você elaborar e passar pelo processo de luto. É você ter fortalecido a sua fé, acreditar que com certeza todos nós estamos aqui de passagem e que tem algo maior por nós, num outro plano que a gente não conhece, Deus é que sabe, mas quando você tem uma fé, você tem a certeza de que é só uma passagem e que você também está de passagem. Isso ajuda você a elaborar essa perda. Vamos então às participações e comentários sobre o nosso tema de hoje, tão importante, e a gente quer te ajudar, tá bom? Você que está passando por um momento delicado. Pode colocar na tela então a primeira mensagem, é do Ricardo. Com certeza eu tenho até dificuldade até hoje, perdi minha mãe. Esse luto só vai acabar o dia que também for para o outro plano. Eu acho que a perda de uma mãe, não, né, tirando o significado e a importância de outras pessoas, mas é um vínculo, né, Renata, que eu acredito que é eterno. É eterno. Perder uma mãe, perder o pai, perder um filho, é uma dor que eu acho que ela é imensurável. E quando você diz até hoje eu sinto, e vou sentir até ir para um outro plano, é importante, sim, isso está um pouquinho vinculado à fé, mas que o seu luto não te paralise, que o seu luto não te traga tristeza no dia a dia e que celebre momentos bons que você teve com a tua mãe enquanto ela estava aqui neste plano. Isso fortalece. O luto, na realidade, os estudos têm mostrado que o luto ele não tem fim, enquanto um processo de perda. Então, eu sempre digo que só se você tiver Alzheimer que você vai esquecer da pessoa e desta perda, você nunca vai esquecer. Então, vai ser cada vez mais, você vai ter momentos mais difíceis, mas momentos melhores de estabilidade. Então, que esse seu luto não seja algo que te paralise, e sim que te traga, sim, saudade da minha mãe, lembrar de algum fato, mas que te traga alegria, porque por enquanto você está nesse plano e você tem que honrar, viver, ser feliz, que eu tenho certeza que é isso que a tua mãe quer. É bonito isso, necessário a gente pensar, né? Olha, a Rosilene também abriu o coração pra gente, a gente lamenta muito, viu, Rosilene? Ela diz que sente muita saudade e falta da neta dela, Yasmin. A morte foi um terrível acidente. Será que vou superar? É interessante, né, Rosilene, que na vida a gente espera aquela trajetória, né, do mais velho ir primeiro, né, pro céu, e depois... E quando parece que corta essa trajetória que a gente já tem dificuldade de aceitar, é mais difícil ainda, né, Renata? Mães que enterram filhos ou netos. Filhos, perdas, morte por acidente, que é de forma abrupta. A hora que você vê, você não tem mais a pessoa. Ela estava aqui, de repente ela não está mais. Isto realmente leva um tempo para superar. A dor, ela sempre vai vir, vai mais forte, depois ela vai amenizar, mas é como eu acabei de dizer, se a gente acreditar que a gente está aqui de passagem, nesse período que nós continuamos nessa jornada, nós temos que viver da melhor forma possível e acreditar que um dia vai ter o reencontro. Esta é a fé, né? Celebrar,
sabe, relembrar da pessoa, viver, mas viver na constância da perda, do sofrimento e da tristeza, isso não é bom para qualquer um que está neste plano hoje, né? Então, viver em sofrimento não é um caminho, já vira-se um luto complicado, um luto que vai paralisar a pessoa. Então, superar? Não, ninguém supera uma perda. Aceita e ora passa de boa e hora vai estar doendo mais, você vai chorar, você vai ter saudades, mas isso é um processo que passa a ser cada vez mais ameno, mas sumir totalmente, os estudos mostram que isso não existe. A gente perdeu, a gente sempre vai lembrar. Renata, imagina então durante a pandemia, né, em que a gente viveu momentos terríveis e mortes exatamente assim, de formas desculpa, gente, abruptas, muito rápidas, né? E que você não imaginava. Tem um depoimento da Ângela Silva, ela escreveu o seguinte: meu pai faleceu na pandemia, depois de uma depressão, um AVC. Antes disso, ele pedia a morte todos os dias. Foi muito afetado também com a pandemia e falecimento de muitos conhecidos. Agora estou começando a entender o falecimento dele. Sim, Ângela, eu não sei se seu pai faleceu pelo Covid. Mas, por exemplo, quem teve morte, mesmo sendo na época da pandemia, quem teve perdas de ente querido na pandemia, tem um buraco existencial. Por quê? Porque não teve o rito da despedida, o ritual da despedida. Ele é fundamental para o processo de elaborar um luto, de você aceitar essa perda, não é aceitar, você vivenciar essa perda, você poder chorar, se despedir. E na época da pandemia, com o Covid, as pessoas, os familiares não puderam fazer isso. Colocava naquele saco preto, né? E você nem via, quando nem podia ver para onde ia. Isso é uma tristeza que fica e a gente chama que é um grande trauma. Mas que, se nós trabalharmos cada dia, um dia de cada vez, um dia vai ser mais difícil, outro dia vai ser mais leve, o esquecimento não vem. Mas a aceitação, ela não vai te tirar da lembrança desta pessoa, mas ela vai te ajudar a superar o dia a dia. A Ângela estava comentando aqui que ele faleceu por causa de um AVC. Ângela, obrigado pela participação. Que bom ter você de volta aqui no programa. A Ângela sempre participou bastante com a gente. Um beijo para você. A gente para um pouquinho as participações, que está chegando bastante pergunta. Obrigado pela confiança. A gente já volta, tá bom? Com o nosso assunto do dia, estamos falando sobre o luto e hoje é o Dia Nacional do Luto. A gente vai dar uma olhada no resultado parcial da nossa enquete, que você pode participar ainda, tá bom? A pergunta de hoje tem a ver com o que a gente está falando, né? Você tem dificuldades de superar uma perda? Hashtag sim, hashtag não. Bora ver o resultado dessa enquete. A grande maioria. Realmente é algo bem delicado, né? Que todo mundo um dia vai passar e, na verdade, são reações diferentes. Cada um reage de uma maneira, mas em algum momento sempre vai ser um pouquinho mais delicado. Parabéns para esses quase 10% respondendo que não tem dificuldade, né? Porque a morte é algo tão difícil. A gente conversa mais sobre esse assunto lá no Açaí. Vamos lá. Estou aqui no Açaí Colinas com a Marinete, que a gente estava conversando aqui sobre o nosso tema, o luto, né? E você falou uma palavrinha que eu acho que é essencial, né? O tempo. O tempo. Eu acho que o tempo cura qualquer coisa, né? Às vezes de imediato a gente fica meio, né? Passado, né? Mas com o tempo, né? As pessoas, as amizades, né? Aí a gente se reergue, mas é só o tempo. Só o tempo. Renata, tem um tempo certo para esse tempo? Algum, sei lá, 6 meses, 1 ano, ou mais que isso, até a pessoa precisa se preocupar em relação ao luto? Quando a gente vai falar clinicamente daquele luto complicado, que a pessoa paralisa a vida, adoece, ela não consegue voltar para a rotina dela, esse período é até 6 meses. Passou de 6 meses, é considerado esse luto complicado e precisa entrar com uma intervenção. Agora, o tempo de luto, é como eu disse, ele é um processo. Cada pessoa vivencia de uma forma a sua perda, depende do significado para ela, da resiliência dela, do que ela acredita. Então, o tempo ele é individual para cada um, cada pessoa vai viver de uma forma. Então, não tem uma forma exata, um tempo exato. Mas para considerar um luto complicado, que precisa de uma intervenção, passou de 6 meses, já é considerado um luto complicado. Renata, a gente está falando aí, né, com pessoas conscientes, adultos e tal, mas e quando o luto acontece na presença de uma criança, né? Quando essa criança pode perder os pais ou avós mesmo, o luto, ela é diferente para as crianças ou é o mesmo sentimento, são as mesmas etapas? Então, ela vai viver as mesmas etapas, mas
como ela vai expressar o luto é diferente, porque uma criança, ela não expressa o luto, o sofrimento da mesma forma que um adulto, que fala, que chora, que expressa a perda, que tem medo. A criança, ela pode apresentar comportamentos de ansiedade, de birra, ou ficar muito reclusa, ou até mesmo adoecer. Então, a criança, ela expressa muito através da emoção dela. Ela não vai fazer da forma do adulto que vai verbalizar, vai realmente fazer a conexão da perda com o sofrimento. Ela vai apresentar comportamentos que não são adequados e que vai mostrar que ela está em sofrimento. Vamos seguir aqui com a participação de vocês? Pode mandar, viu, gente? Que a gente vai colocar o programa todo a partir de agora, as perguntinhas que vocês mandarem. E essa pergunta, muitas pessoas aqui da redação, viu, minha amiga, se identificaram com você. É a seguinte: boa tarde, tenho mais medo de perder minha mãe e meu filho do que eu enfrentar minha morte. Como superar isso? Tem um porquê disso, desse medo da gente perder tanto a mãe quanto quem tem filhos, os filhos? Com certeza. Na realidade, quando a gente tem medo de perder nossa mãe, é daquela que nos deu a vida. E a conexão, ela é espiritual, ela é uma conexão muito ampla. E o filho da mesma forma, é para quem a gente deu a vida. Então, assim, como superar esse medo? E a gente está falando tanto aqui da fé, mas eu lembro assim de algumas falas de alguns clientes que não acreditam em Deus. A pergunta é: a que você recorre no momento de estresse, no momento que você não tem o que fazer? Eu recorro a pensamentos positivos, eu recorro à estratégia de sempre conversar com alguém. E é da mesma forma, como eu superar o medo de perder o filho e a mãe? É conversando, é falando sobre isso, é conversando sobre a existência humana, saber que a gente está aqui de passagem. Esse é um caminho. O filho, não, a gente quer que vá depois da gente. E quando a gente pensa no filho, é pensar que tem algo maior regendo pela gente. Quem nos colocou nesse mundo vai nos tirar na hora que for do plano deste Criador. Então, a gente não vai ter controle sobre um filho, controle sobre a vida de outra pessoa. O que está para acontecer com cada um é a história de cada um, a gente não vai ter controle. Então, ficar pensando nisso é a questão do pensamento, não vai te aliviar. Então, a forma de superar é tentar afastar esses pensamentos, vai para outro caminho, converse com pessoas, vivencia outras experiências. Tudo que a gente pensa, a gente começa a sentir. A gente sentindo, a gente vem com reações que não são positivas para a nossa vida. Ô, Renata, eu e meu amigo aqui, a gente estava comentando que, sem querer, hoje nós trouxemos uma mensagem exatamente sobre o que você falou, desviar os pensamentos ruins, né, e negativos e tentar revertê-los. É bem isso. A hora que eu ouvi vocês falando, eu falei assim, é justamente isso, quando a gente vai trabalhar com perdas, com luto. É isso mesmo. É o pensamento. Tem mais participações agora da Fabi, que abriu o coração pra gente, escreveu o seguinte: em 2021, passei por 2 lutos num período de 10 meses. Olha só que difícil, gente. Perdi minha irmã em janeiro, meu pai em novembro devido à Covid. No início senti a necessidade de ficar sozinha, me isolar. E ela pergunta se isso é algo normal. É um processo normal, sim. Cada pessoa reage de uma forma frente à perda. Muito provavelmente você é daquelas pessoas que, a hora que tem um baque, precisa se recolher para elaborar tudo o que está acontecendo dentro, para depois poder se manifestar, poder chorar, poder falar. É um processo normal, sim. Não tem nada de errado, não. E lamento muito pelas as 2 perdas aí. É muito triste. Meu Covid, gente, foi terrível, né? Um pesadelo que acabou há pouco tempo, né? E a gente realmente até esquece, né? Tantas vidas foram marcadas por causa dessa doença terrível, né? Tem mais participação aqui com a gente. Obrigado pela confiança. A Vivian. Existe o luto da pessoa que, de repente, te abandona, sai de casa? Excelente pergunta, Vivian. Existe sim, Vivian, que na realidade o luto, ele não é só de perda de uma pessoa que morre. É perda da conexão que você tinha com essa pessoa, daquilo que era importante para você. O luto é você ter um sentimento de perda que te traz muito sofrimento. Então, a separação de um casal, a separação de alguém que sai de casa, alguém que afasta do seu convívio, isso também pode ser encarado como um luto, sim, porque é uma perda significativa para você. Daqui a pouquinho, então, a gente volta respondendo mais participações, dúvidas e comentários, tá bom? Vamos, então, voltar ao nosso assunto, respondendo a sua participação, vendo o seu comentário sobre o Dia Nacional do Luto. Pode colocar na tela o comentário da Elizabeth. Ela escreveu assim, olha: tô passando por esse processo, perdi minha mãe
há 9 meses e há um mês tive até uma paralisia facial, Renata. Olha só. Estou tratando com a fé de Deus, estou superando um dia de cada vez. Elizabeth, eu sei que é difícil, perda de mãe, a gente está falando aqui, é muito difícil. E esta paralisia facial, quem sou eu para diagnosticar? Mas a gente sabe que as lágrimas que não encontram saída nos olhos fazem com que os órgãos chorem. Então, assim, expressar o sentimento, expressar a dor, ter alguém para conversar, para falar, chorar o que tiver que chorar, isso é muito importante para você não somatizar no teu corpo. Que a perda, ela é sofrida, mas falar da perda é importante, ter alguém que te acolha, que receba teu choro, que te dê colo, isso é fundamental para você não somatizar no teu corpo, senão realmente vai adoecendo. Né? É importante cuidar disso. O corpo vai somatizando, né? Obrigado pela participação, minha linda. Nossos sinceros sentimentos para você, viu? A próxima perguntinha que traz para a gente aqui é o Penha. Boa tarde. Viver o luto depende de cada pessoa e também um tempo de guardá-lo. A gente pode colocar isso, então, que vai depender da pessoa, da personalidade, ou tem um tempo para a gente pensar? Depende de cada pessoa, depende do nível de perda que você teve, o quão significativa ela é e o quanto de respaldo você tem para passar por este processo, o quanto de espaço que você tem para vivenciar este luto. Então, e isso acontece, por exemplo, uma perda que é importante para você pode não ser importante para outra pessoa que está no mesmo convívio. Isto é muito individual, depende da personalidade, dos recursos internos que você tem, dos recursos sociais que você tem, de tudo aquilo que realmente vai abarcar para te acolher. E o tempo é de cada um. A gente vai a mais uma participação da Shayla e ela escreveu assim: perdi meus bebês em janeiro, estou de luto, quanto tempo pode ser que dure esse luto? A dor que sinto é inexplicável, de tanto que dói. Oh, meu Deus. Ai, sinto muito, Shayla, eu sei que é difícil, um sonho, né, a gente ter um filho, e isso independe, até quem perde num aborto espontâneo, a dor da perda de um filho é um buraco, diz que é a maior dor que existe da humanidade. Então, assim, quanto tempo isso vai passar? Lembra que eu disse assim, você nunca vai esquecer, você pode ter 80, 90 anos, você no leito da tua morte, você vai lembrar dos seus bebês. Então, ele vai fazer parte da tua vida. O que é necessário é você ter espaço para chorar, para elaborar, mas não lamente tanto, porque são os mistérios da vida, a gente não sabe por que a gente passa por determinadas coisas. Mas se você só tem o espaço para acolher a sua dor e buscar um pouco de recursos que te tragam um pouco de leveza no seu dia a dia, isso vai te ajudar na cura. Mas livrar totalmente, 100%, uma mãe nunca vai esquecer de um filho. Os nossos sinceros sentimentos, viu, Shayla? A gente ficou com o coração apertado aqui por você triste, também. Muito triste a situação. Muito triste. Que nem a querida que participou aqui com a gente também e mandou a informação na tela, por favor. A Viviane, luto do meu pai hoje faz 1 ano. Viviane, a gente lamenta muito, viu? Também a sua perda. Mais uma participação da Lu. Há 1 ano eu perdi o meu primeiro filho de 4 patas, o meu Dudu. Até hoje ainda choro a sua falta. É interessante a gente falar um pouquinho sobre a questão do luto com os nossos animais de estimação, que fazem parte também hoje da família, né? É um membro da família. E é um membro mesmo, porque na realidade eu falo que quando eu estava em 88, quando eu estava no 2º ano de faculdade, eu lembro que a professora falou assim: um ser humano pode perder uma pessoa ou pode perder um cachorrinho. A dor é a mesma para ele. Então tem um valor, é o que significa para você. Agora, quando você diz que está chorando até hoje, busque mais celebrar os momentos bons que você viveu com esse cãozinho. Lembre pega foto, coloque, celebre um pouco essa convivência que você teve com ele. Isso ajuda você a elaborar. Né? Porque, na realidade, como nós, eles também estão de passagem. Então, a gente tem que ficar com aquelas lembranças boas e homenagear através dessas lembranças boas. Eu acredito que esse conselho seu sirva também para a Isa. Isa, obrigado pela participação, nossos sentimentos também. Ela disse que ainda está de luto, que ela perdeu o pai, a mãe e o cachorro. Nossa. Tudo em meses de diferença um do outro, a gente lamenta, viu? Diz que conversava muito com os dois, né? E não acha mais ninguém por uma conversa boa como era com eles. E a gente lamenta muito a sua dor, viu, Isa? Imagino mesmo.
Ô, Renata, eu queria, de repente, ainda tem um pouquinho de tempo, que você abordasse não só a pessoa que está de luto, mas os familiares que estão ao redor, né? Como que eles devem encarar esse processo para ajudar, não só familiares, mas amigos, né? Que tipo de conselho dar, de que forma ajudar, ou às vezes a questão de validar a dor do outro é muito importante. Isto é fundamental. Eu estou aqui dizendo, olha, isso é um processo que a gente passa para entender num contexto maior, mas é importante que aquele que está em luto, a família, o amigo, possa acolher e ter empatia. Não interessa se você perdeu um cãozinho, não interessa se você perdeu um sonho, não interessa se você perdeu uma pessoa, é poder ter empatia e acolher essa pessoa. Como? Ouvindo, dando colo, tendo compaixão, não julgando, não dizendo isso passa, isso todo mundo passou, eu já passei. Eu não quero saber se você já passou, eu estou falando da minha dor. Então, poder acolher e ter a empatia com o outro é fundamental. Que o amigo faça isso, que o familiar faça isso. E muitas vezes você não sabe o que falar, não precisa falar nada, gente. Só dê um abraço, já está ótimo. É verdade. E isso é uma demonstração de amor e respeito pela pessoa e pelo que ela sente. Muito obrigado. Muitas perguntas chegaram. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar nem metade do que veio. Então, a gente agradece a confiança de vocês. Renata, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço e fico à disposição aí. Quem quiser me perguntar também em redes sociais, se precisar, eu estarei aberta para conversar com qualquer um, responder para vocês mesmos, se precisar aqui, que é um assunto delicado e que afeta, é um sentimento universal, né? Não tem como. Muito obrigada, Imagina, Renata. eu que agradeço. Seguinte, amanhã o nosso programa vai estar em clima de festa junina. Onde será que nós vamos estar? Vamos ver? Arraiá do Sanja. Ô pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Cadu da banda Canaviá, passando aqui para deixar um recado para vocês, hein? Amanhã tem Canaviá ao vivo no programa Falando Nisso, diretamente lá do estacionamento do Center Valley. Vamos estar falando sobre a festa Arraiá do Sanja, onde vai ter o show do Canaviá e muitas atrações. Então se liga amanhã, a partir das 13 horas tem Canaviá no programa Falando Nisso. Fechou, gente? Beijo! Eba! Quem quiser ir com a gente, então, amanhã, 13h, lá no Center Valley Shopping, no estacionamento, tá bom? Arraiá do Sanja ao vivo vai ser eu Falando Nisso. Um grande beijo no seu coração, viu? A gente se vê amanhã, então.